E aí, Titi na área. Tudo bem, gente? Faça um excepcional dia, tamo junto. Só até depois do fim. Sejam bem-vindos, L4s. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos e vamos tocar o terror na Terra. Quem já chegou, escreve assim, tocar o terror na Terra. Escreve assim, ó. Aperta F5 que já vai decolar. Aperta F5 que já vai começar. Aperta F5 que já vai começar. Escreve isso aí. Tem gente com sono, tem gente dormindo, tem gente acendendo a lenha. E é a hora da gente bater. Bater naquela vida que a gente não tem que viver. Começar a enxergar o reino, enxergar a volta, enxergar a justiça, enxergar um juízo. E vamos tocar o terror na terra. Conta pra mim o que aconteceu, o que produziu dentro de você. Ouvindo a primeira parábola de ontem, a do joio e do trigo. Alguém tá perguntando aí. Você tá diferente, cortou o cabelo, né? Ó, o André, rapaz. Bom dia, Vetor. Era você mesmo do Telegram porque eu estou ficando maluco. O Pablo escreveu que tá cheio de conta. Então, você tem que contar alguma coisa, né? Senão a conta vai te pegar. Alguma história você tem que estar contando no que você tá fazendo. Ah, eu fiz a barba também. Fiz a barba também. E então foi duas coisas. Separar a colheita. Seu pai te criou para governar, mano. Eu sei contigo, Carol. Deus me chamando. Aprendi que quero ser reinante. Se eu te falar que tem uma coisa interessante acontecendo, exatamente no horário que eu acordo, a Isabela tá dando um grito. Já é o terceiro dia. A Bia falou, Pablo, você arregaçou na live ontem. Ah, quando eu gosto de falar, é bom demais, né? Ontem. Titi, por que a live de ontem não ficou salva? Porque não vai ficar mais. Nem essa e nem outra. Tá certo? Não, 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 não. Vamos nessa. É hora da gente tocar o terror na terra. Deixa eu ver você que tá assistindo. Aperta aquele botãozinho chamado like. A live ontem foi realmente espetacular. Uai, vocês estão vendo coisa aí que eu não vi, mas eu acho que eu vou dobrar a energia na próxima. Já que vocês estão falando. Não arrancar o joio do meio do trigo. Não durma sem azeite. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês que estão aqui ouvindo as parábolas do reino, o que é que você transbordou ontem do que a gente conversou? Se for, se for para você ficar só assistindo e falando doideira, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu ficar aqui. Eu quero saber quem transbordou. Conta para mim os transbordos. Trouxe meu irmão comigo, plantei trigo, compartilhei com a pessoa. Como eu faço vencer depressão, o desânimo e a falta de vontade de viver? Tenha testemunha, Edvan. Segunda coisa, comemore os pequenos resultados. Alguém tá querendo saber por que eu parei de gravar, né? Por que parou de transmitir a live? Porque nos eventos presenciais eu tô fazendo um convite à turma. E foi mó da hora. Pra ser pra toda a minha família, compartilhei. Transbordei tudo com os meus colaboradores. Isso é muito forte. Todo dia quando você pegar isso, passa pra frente. Senão isso vai ficar guardado dentro de você e vai desaparecer mais rápido que um vapor. Lembra sempre disso.
Ó, Sueli. Olha lá, o Davis falou um trem massa. Eu tava brigado com a minha esposa. Quer ver? Achei isso aqui da hora. Tava brigado com a esposa. E aí foi lá depois da live abraçar a mulher e vigiar. Cuidar da família. Muito bom. Então vamos nessa. Tô passando pra frente porque eu tô aprendendo. Se não fizer isso, também não fica na sua cabeça. Vamos para a próxima parábola de hoje. A parábola do grão de mostarda. Algumas vão ser grandes, outras vão ser medianas em tamanho, outras vão ser tão pequenas que o próprio nome já diz. Mas sem afobação, vamos falar de um por um. Quem é a primeira vez? Me permita repetir algumas coisas. A parábola, então, não é uma história. A parábola do reino é um código, é um recado. Presta atenção no que eu tô falando. Eu vou repetir isso umas 3, 4 lives. A parábola do reino, ela não é uma história que Jesus está contando. Ele está usando de storytelling para te mostrar algo. Então ele estava te mostrando algo, só que ele está mandando um recado sempre. Então quem é natural enxerga a história. Quem acessa o sobrenatural recebe o recado além da história. Então a história não faz tanta diferença. Parábolas se decifra com interpretação de texto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque você vai fazer uma analogia e vai ser tão rasa que você não vai acertar nem a unha do pé. Então, é o recado para os sobrenaturais. Escreve assim, ó, as parábolas são recados para os sobrenaturais. O Paulo escreveu, está tão bem que nem parece que estava entregando tanto na live de ontem. Paulo, eu não sei se você sabe, eu fiquei até meia-noite e 27 lá, com as pessoas, trocando ideia com elas e convidando elas para fazer algo. Vocês que acordam às 4h59 podem saber. Eu estou convidando pessoalmente as pessoas para passar o pior ano de 2022. É por isso que toda vez eu vou fechar a live. Que eu tive um discernimento diferente sobre a experiência que eu quero viver em 2022. Então, a Malu Lucas escreveu aí, o Cleito também. A Carla já atualizou. É recado direto aos reinantes. É esse que é o detalhe. Estou fazendo um overview de ontem. Existem 3 tipos de pessoas: as não salvas, as salvas e as reinantes. Então não faz sentido você não fazer parte de quem reina. E quem reina a partir de quando? Reina a partir de agora. Reina a partir da vida. Não vai reinar depois. Alguns de vocês têm um amor inexplicável pela Bíblia e amam tanto que chega a ser um ponto de idolatria. O que eu quero falar para vocês? Talvez vai mexer com os seus paradoxos, com sua estrutura. É o seguinte: você ama tanto a Bíblia que não usa. Você ama tanto ou idolatra a Bíblia que ela não é usada por você. Então, a gente vai começar a resolver isso. Presta bem atenção. Tem algumas pessoas que elas não vivem a alma da Bíblia, que é a revelação da palavra, o rema. Então, eles querem preservar tudo que está escrito, mas é tamanha a preservação que não querem nem usar, né? E aí eu tenho uma coisa para te revelar nessa madrugada. A Bíblia não é para você usar na geração que vem, não é para você usar na eternidade. A Bíblia é para esse tempo. Então, esse momento que está acontecendo agora é um dos momentos que eu mais gosto. Você quer saber por quê? Porque eu posso falar rasgado. E alguns de vocês
vocês não vão entender. Não entende porque ainda não estão prontos. Mas você pode gemer, chorar, e pedir. E a fome e a sede, né, pela palavra e pela presença pode entrar dentro de você. Então eu quero que vocês se deleitem da palavra, que vocês não tenham medo de acessar a palavra, nem de usar, nem de transbordar a palavra. Vocês que estão chegando aí agora e não apertaram o like, pensa numa pessoa que veio por causa do like. Talvez você não pensa nos outros, mas o algoritmo, quando vê você apertando, ele vai entregar. E acredite, tem gente que precisa disso, tá bom? Então vamos nessa. Eu quero que você não foque no peso da Bíblia, que a Bíblia é um conjunto de livros. Eu quero que você se ligue na palavra, que é flutuante, viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, tem poder para discernir juntas e medulas. Eu quero que você pense na palavra como um recado. A Bíblia é dividida em 3 contextos. A palavra, né? A palavra é dividida em 3 contextos. O número 1 é histórico, depois romântico e profético. Eu quero que você entenda que quando você entende e guarda no seu coração para que serve, você usa. E você tem que entender. Então você ama o reino, a volta e a justiça, pensa na pessoa que está agora vadiando no YouTube e não recebeu esse vídeo, ainda vai receber agora. Só você apertar essa bomba desse like. Então vamos nessa. A gente vai falar da parábola que está registrada em 3 lugares. Então todo mundo vai escrever agora assim, ó. Foi do joio e trigo ontem, né? As lives não vão ficar salvas, infelizmente. A parábola de hoje é a do grão de mostarda. Grão de mostarda. Você vai ouvir uma coisa muito interessante que vai te deixar doido. Você vai entender o que é uma semente de 1,5 milímetros de diâmetro ela é capaz de fazer, sendo a menor semente e virando a maior planta, chegando a 3 metros de altura. É o seguinte, quando Jesus usa essa parábola do grão de mostarda, a parábola está onde? Ela está em Marcos 4:30, Lucas 13:18 e Mateus 13:31. Por que ela tem essa referência em 3 lugares? Ela tem a referência nesses 3 lugares porque Mateus faz um relato, Lucas faz outro relato, Marcos faz outro relato. Então, uma coisa que você às vezes não conhece da Bíblia que vai te encantar é que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos sinóticos. Anota essa palavra, sinóticos. O que vem a ser esse Lucas 13:18, Marcos 4:30 e Mateus 13:31? O que são esses evangelhos sinóticos? São a mesma história sendo contada em versões diferentes. Mateus conta de um jeito, Marcos conta de outro, Lucas e João conta de outro. E aí o que acontece? Quando você vê ela escrita em lugares separados e com ênfase diferente, não com história diferente, mas com ênfase diferente, isso vai te chamar uma atenção absurda. São evangelhos sinóticos. Então, esses 4, eles pensam em alguém que tem 4 pernas. Então, cavalga e anda exatamente alinhada. Só que às vezes uma história está com uma ênfase que põe mais força e a outra não. E aí você equaliza. Então você tem que fazer uma análise desses 4. Isso vai te dar sempre uma clareza. Que às vezes os caras estavam em posições diferentes, alguns não estavam no ambiente, mas eles contam porque viu relatando alguém que é discípulo ou discipulador direto de quem estava assistindo. Então, por exemplo, Lucas, ele foi um cara que ouviu Paulo e Paulo não estava presente em algumas oportunidades. Mas ele se fez presente porque ele conectou com o Senhor e ele pregava em todas as igrejas, e pregava na Macedônia, e pregava nos confins da terra. Então tem uma coisa que é relato de um que estava presente,
Tem o outro de alguém que era exatamente a pessoa que estava acontecendo. Cada um deles vão relatar uma coisa. Então, diversas coisas, principalmente as parábolas, você vai ver em dois ou três. Dois ou três. Então, no João não tem. Essa parábola não tem no livro de João, tá? Então, o João, ele fala da eternidade. Mateus fala do Jesus homem. Cada um fala uma versão, tá? Cada um fala de uma versão. E aí fica delicioso você estudar. Eu estou abrindo a sua mente nisso para ficar mais claro para você. Então, vamos nessa. Essa parábola, que é do, a parábola do grão de mostarda. Você vai notar códigos pesados aí sobre o grão de mostarda. Primeiro, está em Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs. O que Jesus está fazendo no mesmo ambiente que ele estava explicando a outra parábola? Ele já ataca a outra parábola. As pessoas estavam sedentas. Ele nunca entrega algo se não tiver fome. Ele nunca entrega algo se não tiver disposição. Então, é igual vocês. Vocês chegaram aqui, vocês estão com fome disso, então vocês vão receber isso. Então, aqui é um banquete. Aí ele fala, o reino dos céus. Eu quero que toda vez que você ouça reino dos céus, eu vou insistir alguns primeiros dias para você usar sua capacidade de mentalização. Pensa que existem vários céus, e aí eu vou trocar a palavra o reino das galáxias. Pelo que você entende como galáxia, imagina um grande ajuntamento. A gente está na Via Láctea. E aí a Via Láctea controla esse sistema solar, e aí tem outros sistemas. E aí você vai falar, mano, isso vai até onde? Então, é o reino das galáxias. Quero que você aumente essa escala de grandeza, porque céus no seu cérebro vem imediatamente olhar para o céu e ver as nuvens. Só que o reino das galáxias é da existência, é da formação, é de todas as coisas. Então é por cima disso, são 3 céus. Aí você que nunca notou isso, anota céu 1, céu 2, céu 3. Esses 3 céus, ele é governado pelo céu imarcessível, que a gente não acessa com NASA, com esse povo, e é onde fica o trono. Então toda a formação das galáxias, quando você ouvir essa expressão dos céus, tá falando, sabe as galáxias que você já ouviu falar? As galáxias faz parte do céu 2. O céu 3 é o céu onde todo o governo está aplicado, onde toda a riqueza está aplicada, onde o trono branco está lá. Trono branco, você que não conhece, é o trono do Deus Pai. É o trono poderoso. É aquele trono que se move na existência. Talvez você não saiba, mas é bíblico. O trono, ele se move. Ele é de marfim, revestido de ouro e tem 2 rodas, desse jeito. São 2 bolas de fogo e quando ele se move na existência, as 2 bolas se conectam uma na outra. Imagina um fogo. Por que fogo? Fogo fala de aceleração. Imagina a viagem do trono no tempo. Algumas vezes na Bíblia é relatado que o Senhor desceu na terra. Eu vou te falar, quando ele desce é trovão, relâmpago, terremoto e fogo. E aí se assusta, né? É um negócio que a terra assusta com a presença dele. Então, quando os céus forem comprimidos, encapsulados para descer aqui na terra, em Apocalipse fala que o sol vai fugir da presença, a terra vai mudar de rota, toda a criação vai tomar um susto. Eu meditei acerca disso e tem a ver com o poder de magnetismo. Não tem os polos? Então, na hora que chegar a alta pressão que vem desse trono branco e descer aqui na Terra, não tem nenhum campo magnético que vai continuar do mesmo jeito. A gravidade não vai continuar do mesmo jeito. Nada do jeito que você conhece naturalmente vai continuar. Imagina um imã mais forte de todo chegando no lugar. A pressão daquilo vai fazer tudo querer correr. Então, vai ser um negócio assustador. Eu medito muito nisso, que é uma das coisas que mais me deixa abismados, né? Que são corpos que estão ali. Não vou dizer que está enterrado, mas que a gente jogou coisas em cima. Então, nessa parábola, eu quero que você viaje junto comigo. Na hora que tiver a inversão do campo magnético, você vai ver. Tem gente que fala, mas eu não acredito dessas pessoas, na hora que Jesus voltar, elas subirem aos céus. Você vai ver uma coisa, que eu vou te falar uma loucura, pela primeira vez talvez você vai ouvir.
essas premissas dos filhos, o Senhor vai desligar o campo magnético dessas pessoas. E essas pessoas vão começar a flutuar nos ares. Você fala, Pablo, isso é uma besteira. Então, para a pessoa que é natural, tudo é besteira. Mas você vai entender o que é o poder magnético. Você vai entender os superpoderes que você tinha e você vai passar mal. Por que muitas pessoas vão chorar e ranger os dentes por muito tempo? Porque elas vão falar, não é possível que eu era isso. Não é possível que isso era real. Não é possível que isso realmente está acontecendo. Vai ser muito interessante. Vai ser tão interessante que não vai ser nada natural. Vai ser um encontro nos ares com o Senhor, mas isso vai acontecer só com as premissas. Então eu quero que você entenda que por mais incapaz que você se ache, você é um grão de mostarda. Vai ser doideira. Então vamos lá. Vamos ler a parábola, que é gigantesca, né? Outra parábola lhes propôs. Quem estava propondo então era Jesus, né? Dizendo. Ninguém perguntou, mas me fala de novo. Ele está falando, vamos mandar o recado. O reino dos céus, leia assim, o reino das galáxias, é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo. Então, o que o homem fez quando tocou no grão de mostarda? Ele pegou, tocou e semeou. Então, a primeira coisa que você faz quando você pega num recurso é multiplicar. Você vai anotar no seu caderno. Inclusive, eu quero ver os stories, você escrevendo. Coloca lá, parábola do grão de mostarda. Escreve e posta. Põe aquela Bíblia aberta assim, ó. O seu cafezinho do lado. E aquela foto. Faz uns stories assim, saca? Eu quero assistir depois da live. O que eu comecei a destrinchar a Bíblia? Só pegando pedaços. Todo versículo, pode ser o pequeno ou o grande. Ele tem 3 partes no mínimo. Então, a primeira parte do versículo 31, ele está falando que quem propôs algo foi o Senhor Jesus, e ele fala, o reino dos céus. Aí eu falo, mas que céus? Aí eu começo a meditar nisso. Aí ele fala, é comparado. Aí ele pega uma coisa natural, grão de mostarda. Aí ele fala o que o homem, quando toca nisso, faz? Pegando nele, ou seja, tendo acesso, semeou no campo. O que eu, Pablo Marçal, faço de tanto entender dessas parábolas, entender do reino? Eu não pego semente nenhuma e como. E eu quero todo mundo escrevendo assim, ó. Semente não é para se comer, semente é para se plantar. Qual que é o grande segredo? As pessoas querem comer as sementes. Então essa é a menor semente. E agora eu vou te dar um susto. Eu vou te dar um susto que você vai falar assim, agora eu tô sem chão. Segurei um pouquinho. Então a primeira coisa quando você pega em algo não é comer aquilo, é multiplicar aquilo. Assim no mundo dos negócios, a vida, por exemplo, você que trabalha e ganha salário, você não pode pegar esse dinheiro do salário e comer ele. Ele precisa passar no lugar e ser moído, multiplicado, replantado. Você tem que comer do fruto, não das sementes. Salário, ela é uma semente. E as pessoas, por que não conhecem riqueza, não governam? Porque elas vivem comendo sementes. Põe isso na sua cabeça. Primeira coisa, então, quando você vem, simplesmente, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai replantar. E é a coisa mais terrível que existe. Então, semente não se come. Quem come semente? Quem não entende multiplicação e não entende o governo. Por exemplo, os pássaros. Os pássaros comem sementes. Mas o mais interessante é que eles não estão preocupados, porque é o Senhor que fala, ó, eu vou alimentar vocês. Então, como eles não têm governo sobre as coisas, eles comem semente. Assim como todos que não têm governo, eles vão comer a semente. Ok? Então vamos para a comparação aqui. Ó. O reino dos céus, em algumas versões está escrito reino do céu. Aí já está falando do céu imarcessível. Só que nessas versões, céu está falando de toda a existência. É comparado ao grão de mostarda. Então vamos focar no grão de mostarda agora, que é o objeto aqui. Ó. Que o homem, pegando nele, semeou no campo. O qual é realmente, então olha só, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Eu tenho que parar aqui agora, você vai assustar. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então eu quero que vocês respondam agora para mim. Qual é a menor semente de todas? Qual é a menor semente de todas?
Algumas pessoas estão lembrando, né, que as florestas e tudo são replantadas porque os pássaros, eles não têm um processo digestivo igual ao nosso, então a semente ela passa reta e eles plantam, né? E tá certinho, eu ia chegar nisso. Agora, qual que é a menor semente? Várias pessoas estão escrevendo morango. Aí alguém fala, não, mano, tá na Bíblia. A Bíblia tá falando que a menor semente é a semente de mostarda. Anota uma coisa aí pra você aprender. Chama verdade passada. Isso vai te curar de um monte de besteira. Então presta bem atenção. É o morango. Aí você fala, mas como que é isso? A menor semente que produz fruto comestível é o morango. A menor semente da história é o espermatozoide, né? Porque semente vem do latim de sêmen. Então agora eu vou te explicar duas coisas. Na época que esse texto foi escrito, não existia morango. Isso dá uma bugada em algumas pessoas. Então o morango, ele foi criado em uma frutalha, né? Ele foi desenvolvido lá por 1600, se eu não estiver enganado. E aí, sabe o que acontece? Esse morango é feito de um cruzamento, a semente que está na própria pele, né? Vou chamar de pele do morango. Essa alteração genética fez a semente ficar bem pequena. Então, olha que coisa interessante. Aqui tem uma verdade passada, e aí você pega um bobo, ele vai combater falando, não tem nada menor, porque a Bíblia está falando que é o menor. Só que aí alguém foi lá e por volta de 1600, fuçou na frutalha, né? Foi o povo francês que fez isso. E aí essa semente ficou menor que a do grão de mostarda. Ficou menor em milímetros. E aí alguém fala, tá vendo? A Bíblia é mentira. Ou então, tá vendo? Isso aqui que afronta a Deus. Você tem só que anotar uma coisa. Verdade passada. O morango criado em mil não sei o quê, 1600 para lá, ele não invalida o que foi escrito há 2000 anos. Quando Jesus estava falando, ele estava falando simplesmente a menor de todas. A menor de todas, hoje. Porque tem coisas que são, com o passar do tempo, vai produzindo geneticamente, um homem ele tem esse poder insuportável de fazer as coisas. Então, Pablo, o que que você quer nos ensinar com isso? Eu não quero, é o que você precisa aprender. O grão de mostarda ele é uma comparação, só que um homem insuportável, que é fuçador das coisas que Deus colocou na terra, ele foi lá e diminuiu o tamanho da semente. A semente comestível é a semente que produz fruto, né? Plantando na terra, é a semente do morango. Então isso é para você entender o que que é a verdade passada. A verdade passada, quando você entende esse código, várias coisas que você tem de besteira na sua cabeça, vai ser curada. Mas a menor semente de todas, na realidade, é o espermatozoide. Né? Ele não produz fruto em árvore, mas produz fruto em útero. Então, esse é o menor de todos. Então, precisa de microscópio para você enxergar. É o menor de todos. Então, nunca ouse travar seu entendimento por causa de besteira ou de religiosidade. Um dia eu vi alguém batendo boca, porque o Elon Musk agora tem 1,3 trilhão de reais de patrimônio. 1,3 trilhão. E aí alguém falou, o Elon passou o Salomão. Não passou porque o Salomão ele terminou a carreira com 3,4 trilhão de dólares. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo, tem 1,3 trilhão de reais. Ok? Só que é o seguinte, mesmo sabendo que o morango é a menor semente que existe, o pé continua menor do que o da mostarda. E aí a gente recupera energia. Qual energia? A que Jesus estava falando. Da menor semente virá a maior planta. Então agora a gente vai ler. Presta atenção, o morango ainda continua menor. Ele fala, o que é realmente a menor de todas as sementes? Realmente. Mas crescendo é a maior das plantas. Então aqui tem um bingo. O mostarda ela tem a menor semente em toda a história, até chegar ao dia que alguém modificou a frutalha e virou esse morango que você conhece. E aí nesse dia aconteceu algo. Nesse dia alguém falou, nós quebramos um código que tem na palavra.
Não quebrou porque o morango é um pouco menor em milímetro, né, em diâmetro, mas não consegue passar o tamanho da mostarda. A planta da mostarda tem abrigo para aves, né, para pássaros, enquanto o morango não suporta. Então, ele está falando sobre ser o menor e exponencializar aquilo para ter uma entrega maior. O morango já não tem. Então, o morango já não serve mais como comparação. A mostarda é mais exponencial. Então, o que que você tem que entender? A menor semente produz aquilo. Então, o reino ele é semelhante a um grão de mostarda. Ninguém vê nada na semente. Só que quando isso é plantado, a exponencialização disso é tão grande que torna-se a maior planta. O que que é o reino? É uma mensagem que talvez você não está enxergando, ela está fluindo aqui. Só que quando ela entra, ela produz um fruto que vira a maior planta. E isso mostra a categoria dessa semente de governo. Então, quando você entende isso, aí você já deixa de lado. Eu amo quando uma pessoa fica caçando só os erros. Eu já fui essa pessoa, caçando os erros da palavra para combater ela. Só que ela não tem nem ouvidos nem coração para entender o que ele está falando. É a maior das plantas. E faze-se uma árvore, está no versículo 32. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí você fala, e aí? O que que vai acontecer? Essa parábola só tem 2 versículos. E aí dá aquela vontade louca. Vamos estudar outra hoje. Não, a gente só vai estudar essa. Essa parábola é tão forte que ela só tem 2 versículos, porque ela é do tamanho do grão de uma mostarda. Ela é bem pequena. O mais interessante é que algumas vezes você vê Jesus falando assim, ó. Eu sei que você tá doidinho aí para ler o resto. Não tem, acabou a parábola. Ela aparece 3 vezes, uma vez em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas. Não aparece em João, né? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quando você pega isso, e isso vira sua. Você vira um caçador de Deus e começa a entender quais são os recados, você vai juntando os pedaços. Como é que eu conheço do reino do jeito que as pessoas que falam, mas como? É uma das maiores parábolas que mostra sobre uma curva. De você carregar algo que você não vê, mas se tornar a maior de todas as plantas. Quando você entende a diferença do que saiu a semente e foi para a planta, aquilo faz o quê? Bom na sua cabeça. Então, por que que eu falo para vocês? De vocês pegarem os códigos e anotando esses códigos. Você vai juntar eles. O processo do grão de mostarda fala sobre escalar. Se você parasse e falasse assim para mim, um dia você vai acordar às 4h59, na verdade eu acordo 4h29. Você vai acordar 4h29 da manhã e vai ter 10.900 pessoas para você instruir. Eu ia dar risada. Só que o grão de mostarda começou lá atrás, amando a palavra. Amando a palavra desde os meus 11 anos de idade. E aí, o que eu quero que você entenda é que a palavra é tão exponencial, assim como a riqueza, que esses de sorte, os pássaros vêm e fazem ninho, ela é tão forte que planta não tem como fazer isso. Planta não tem sustentação para isso. Mas os pássaros usam a mostarda porque ela é forte. A mostarda, como ela é forte, ela resiste um ninho. E os animais vêm nos seus ramos. Significa que o Senhor usa ela para cumprir a promessa para os animais. Eu vou dar descanso para vocês. Quem é que sustenta os animais? O Senhor. Aí alguém falou, mas você falou são, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando vem essas aves do céu, você pode entender que pode vir gente dos confins da terra, elas vão entrar no descanso ouvindo sobre o reino. Então, os pássaros do céu, eles vêm e fazem ninho, fazem morada. Tá querendo te falar que quando o reino começa a crescer dentro de você, pessoas vão ter vida e descanso através da sua vida. E aí a pessoa fala, meu Deus. E aí, quando você lê as coisas no natural, você não consegue perceber as coisas. Isso é um atentado violento ao pudor contra a palavra.
Tem gente que não sabe, mas eu quero que todo mundo escreva. Coloca assim, logos, Logos, vezes, né? Versus rema, Rhema, rema. Logos é o que está escrito. O logos aponta para logo eu tenho um raciocínio lógico. Interpretação de texto, você não vai conseguir ler nenhuma parábola. Você vai pegar o teu histórico, não vai entender nada, porque não é um histórico, não é uma história, é um recado. Então o senhor está falando, então eu vou propor mais outra parábola aqui, ó. Tá vendo a menor semente? Olha para você, você se vê como a menor semente, mas quando você planta, você que é uma semente do reino, você vai crescer tanto que você vai se tornar o maior dentre todos os que foram plantados. E vai ser tão grande que as aves, todo mundo que não consegue produzir por si mesmos, vão se conectar a você e vão produzir ninhos aí. Salomão fala que a riqueza, ela é um negócio assustador, ela atrai pessoas. E onde a riqueza tem muitas bocas querendo comer. Onde tem riqueza tem muita gente querendo estar junto. E esse é o detalhe. Então, quando você ouve isso e pensa, meu Deus, eu sou pior que um grão de mostarda. Então, você é menor que um grão de mostarda e dá mais resultado que um grão de mostarda. Então, ele está comparando com algo que é alimento. Só que aí, na hora que você percebe quem você veio de um espermatozoide que é muito menor que isso e tem pressão e pode ficar maior que isso. Fisicamente, você não fica. Porque o grão de mostarda chega a 3 metros. Você não passa de 2, no máximo 2 alguma coisa. Mas uma coisa você tem que entender. Você pode impactar bilhões de pessoas. O grão de mostarda, ele para ali nos pássaros. Descanso para os pássaros. Você não. Você é um verdadeiro semente do reino. Você é uma verdadeira semente dessa geração. E eu vou te falar, olhando nos seus olhos, você pode muito bem achar que você não é ninguém. Mas o pouco que você carrega é a semente do reino, que se plantada vai dar muito fruto. Respira fundo. Quem tá entendendo, aperta like. Quem não tá entendendo, aperta o like também. Isso é muito forte. Quando você simplesmente você entende isso na palavra, isso vai fortificando seu espírito. Lá em Marcos está escrito de outro jeito. Está escrito assim: com que compararemos o reino de Deus? Uma pergunta. Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ramos tão grandes significa abriu em várias vertentes, abriu em várias direções. O reino, quando é estabelecido, ele invade todas as suas áreas, todas as áreas da sua vida. E aonde tem um ramo, tem descanso. Eu não sei se você sabe, mas não se ofenda. Ou você é uma mostarda que prosperou e faz descanso para os outros, ou se é alguém que é como a ave. Quem não produz riqueza vira ave na sombra de alguém. Eu quero que você entenda. Quando você tem esse ramo se abre nas áreas da sua vida. As pessoas elas vão conectar com você. Não acha ruim, mas a riqueza produz isso. Você tem que entender que os pássaros eles estão à caça de alguém que plantou. E uma coisa você tem que entender: os pássaros não plantam de forma industrial como você. Eles plantam comendo semente e cagando a semente. Vai plantando todo tipo de coisa. Só que eu quero que você entenda, quando você ouve essa palavra, isso entra no seu coração, essa palavra introjetada dentro de você, você vai querer ser o quê? Você não quer ser o pássaro que entra em descanso debaixo de alguém. Você olha e fala, mas a semente é tão pequena, por que eu não planto? Então, todo mundo escreva assim, ó, eu sou uma semente do reino. E por menor que seja, não há nenhuma semente entre os vivos que é menor do que essa mostarda. Você tem que entender. Não importa se você acha que você é bobo, que você não faz direito, que você é pequeno. Existe a semente que é menor que você, que aponta para você. O tanto que você olhar para você pode ser distorcido o tanto que for. Tá tudo bem, é só plantar.
Então, o Senhor ele fala assim: o trigo ele precisa ser plantado. E se ele não morrer, não germina. Então, o que você tem que fazer? Você precisa absolutamente plantar quem você é nessa geração. E isso vai dar tanto fruto. Esse fruto vai ser tão forte que isso vai dar semente até o tamanho do ramo, vai assustar você, porque não parece que não tem ligação. E o exemplo que vai acontecer é que os pássaros vão chegar dos confins da terra e vão fazer morada nos ramos. Antes eu não entendi o porquê que um monte de gente ficava perto de mim, mas aí eu comecei a entender. São os pássaros. São os pássaros. E os pássaros, eles se assemelham a pessoas que realmente não entenderam sobre o governo, não entenderam sobre o reino e não estão plantando. Então você é uma semente do reino. Pablo, o que você está fazendo agora? Eu, Pablo Marçal, era um pássaro. Eu só ficava à sombra de outras pessoas. E hoje o que eu faço? Eu gero sombra para outras pessoas. Licença um pouquinho. Bom dia. Pode liberar. Bom. Então o que você tem que entender? Essa sombra, você não tem que ter medo de produzir ela. Ela é muito boa. Então quando alguém acha descanso numa sombra, alguns de vocês são pássaros ainda. Vocês acham descanso em mim e falam, mano, mas como funciona? Esse cara me deu a semente. Toma. Você tem que saber uma coisa. Semente é de graça. A pergunta que eu tenho para você é: até ontem, você era uma semente, um pássaro ou uma mostarda já plantada e dando sombra? Conta isso para mim. Eu quero que você se sinta amado e não rejeitado com isso. Você até ontem, porque hoje já mudou a sua mente, tá entrando num processo de metanoia. Não tem problema nenhum assumir que você é um pássaro, mas isso era até ontem. Olha lá, um pássaro. Então você está em 3 estágios. Tá aqui uma dica para você buscar sabedoria. Sobrenatural é natural sempre. Quebre qualquer assunto em 3. Diversas vezes você vai ver eu categorizando em 3, 3, 3, 3. Ou você é uma semente, ou você é um pássaro, ou você é a planta chamada mostarda. Olha lá, a maioria está escrevendo pássaro, 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 semente. Só que quando você entende que você é uma semente, você fala: foi bom a sombra, obrigado pela sombra. Eu vou fazer sombra para outras pessoas. Então tem um tempo de ser o pássaro, tem um tempo de ser a semente e tem um tempo de falar: eu vou fazer muita sombra. Alguns de vocês são sementes que estavam guardadas no envelope, no pacote, né? Aqueles pacotes pro mercado. E aí uma live dessa, acordar uma hora dessa é rasgar esse pacote. E aí você precisa cair na terra para germinar. Então, eu quero que todos vocês, dependendo da resposta que você deu, você se sinta amado. Se você ainda se enxerga como pássaro, passa para o outro lado. Porque tem muitos outros pássaros. Sabe o que eles estão precisando? Eles estão precisando de sombra. Você sabe o que é a geração da apostasia? O que é a geração onde não tem abrigo? É a geração onde as pessoas começam a se matar, a se odiar, a repudiar umas às outras. Você sabe por quê? Porque não estão achando descanso. Isso é muito forte. Então, você que acordou essa madrugada, eu tenho que te dar um recado. Você precisa gerar o descanso. As pessoas precisam disso. Essa geração está arrasada, assolada, deturpada, pervertida, destruída, porque você não é o descanso para elas. Para os pássaros. O que é ser a semente? Ser a semente é ser só o potencial, mas não usar. O que é ser a planta? O crescimento exponencial do reino para gerar descanso para as pessoas. É a esperança para os outros. Imagina uma geração onde todo mundo pensa só em si mesmo. E aí fala: aqui você não vai entrar aqui não, pássaro. Eu já vi gente reclamando de lavoura. Ah, os pássaros estão acabando com tudo. Eu dou risada. Fala: esse é o Senhor. Os pássaros só estão atacando certas lavouras porque as pessoas pararam de plantar. Esse é o detalhe. Vou te mostrar aqui agora que jeito que está em Lucas 13, 18.
E Jesus perguntou: como se parece o reino de Deus? Interessante é que nos dois, em Mateus ele já chegou grudando e falando: o reino dos céus é assim. E aí, nas outras duas, ele não pergunta o reino dos céus, ele pergunta sobre o reino de Deus. Então, em Mateus, ele fala: o reino dos céus é assim. Quando está em Marcos e em Lucas, ele não está falando o reino dos céus, ele está falando o reino de Deus. Então, isso é muito interessante. Ele fala assim: como que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Pablo, quando alguém prospera, quando alguém avança, o que isso tem que acontecer? Ela tem que ramificar isso. Abrir os ramos. Quando existiu os ramos, anota aí, ramos são áreas da sua vida. Os ramos significa as áreas da sua vida. Quando você ramifica e toda a fluidez, toda a vida, toda a eternidade tem dentro de você é distribuída em ramos, você começa a atrair pessoas por ramos. Isso é doideira. Isso é uma doideira. Os ramos, então, apontam para as áreas da sua vida. Então, você que está fazendo as anotações, quero ver seus stories também. Você que não está anotando nada, faz stories, eu não estou anotando nada. Você vai anotar aí e vai colocar, ó. Mateus 13:31, Marcos 4:30 e Lucas 13:18. Pablo, então, essa parábola fala sobre o quê? Fala sobre fé. No outro momento, Jesus fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aí ele fala de novo, do tamanho de um grão de mostarda. A fé não precisa ser grande. O que precisa é ação. E agora você vai destravar, porque anos de religiosidade talvez você não sabia disso. Ou seja, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé precisa ser menor que o grão de mostarda, que é a menor de todas. Se você tiver fé nesse ponto, já vai acontecer. Alguém fala, mas não entendi. É porque tem que plantar. Anota assim, ó, a fé precisa ser plantada. Paulo, como que eu planto fé? Dentro da minha mente. O campo fértil é a mente. Então a fé não precisa ser grande. A fé também nunca é coletiva. A fé ela é tão pequena que ela só é a ignição. Quem entendeu o que eu falei de primeiro, escreve putz. Quem não entendeu, deixa quieto. A fé não precisa ser grande. A fé ela precisa só de criar ignição. Então é pequena a fé. Então a fé é deixar isso entrar dentro da sua cabeça. E quando isso germina dentro de você, impossível não fazer o que precisa ser feito. Então não é sobre ter um esforço, fazer caretas. Eu tenho fé! Eu já fiz isso. Quando eu era criança, a minha fé era franzir a testa. Hoje eu não consigo nem fazer isso. Acho que por causa do Botox, né? Não consigo fazer. Então, não é o franzir da testa que vai produzir fé. Mas a fé ela é tão pequena que o potencial dela é estrondoso, assustador. Então, quando fala assim, o tamanho da sua fé tem que ser menor que um grão de mostarda, significa só planta na sua cabeça. Se entrar, acabou. Então, eu vou te contar o segredo. Se entrar na sua cabeça, foi plantado. Se não entrar, não planta. Vou te explicar tecnicamente o que é isso. Pensa que você tem um campo de energia, que é isso que você tem. Está em volta da sua cabeça. Assim. Só que não é um campo desse tamanho, é um campo de 7 metros de diâmetro. Esse é um campo de energia real que tem em volta do seu corpo. E aí alguém lança uma palavra. A semente ela entra. Eu quero que você enxergue isso. Eu vou te mostrar com distância. Eu estou daqui da minha tela, na minha casa, em Alphaville, São Paulo. Você está em qualquer lugar da Terra. E aí o que acontece? Quando você está em qualquer lugar da Terra, alguém joga a semente. Eu estou jogando a semente pela internet, assim, ó. Pega essa aqui, ó. E aí o campo de energia passou da tela, assim, ó. Aí no seu campo aqui, ó, no seu campo gravitacional, no seu pessoal, tem uma energia.
Aí essa semente vem entrando. Mano, tô arrepiado com isso, ó. A semente vem. Aí ela tem que vir certeira, assim, ó. Abrir a janela, igualzinho de espaçonave da NASA pra entrar na Terra. Tem um campo de energia. Ela tá entrando. Quando ela entra, ela não pode entrar nesse campo. Se ela entrar, ela entra e fica rodando. Acabou. Ela vai ficar lá rodando no campo de energia. A semente que eu tô tacando aqui, ó. Ela tem que ir. E ela tem que vir. E esse campo de energia tem que parar. E essa semente entrar em slow motion. É isso que tem que acontecer. Deixa eu te explicar. Não é todo coito, não é todo ato sexual que engravida. Então também não é toda semente que você joga na terra que cai na terra e produz. E o que eu estou te falando é, pega essa mensagem, pega essa semente, ela tem que paralisar o Cronos. Porque ela sempre existiu e sempre foi sua. Então é por isso que na hora que você for ouvir a parábola do semeador, eu queria fazer ela essa manhã. Vou ver aqui se é amanhã que eu vou fazer. Quando você vê que o semeador semeia em vários lugares e quase todos não pega, e você fala, mas a culpa é da semente? Não. A culpa é do campo de energia. Quando entra. A fé não é nada demais a não ser parar esse campo, deixar isso entrar. Ai da semente que cai na sua cabeça. Ela germina. Uau. Então eu tô aqui alguns minutos lançando semente. Só que se sua crença que é esse campo de energia fica falando assim, ó, você não é para você. Você não é filho do reino. A semente vai parar no campo de energia. Algumas nem entram para dentro do campo e já é repelida magneticamente. Outras entram para dentro do campo e ficam na procrastinação aqui, ó. Vira só uma ideia. As ideias precisam de morrer. Você precisa assassinar as ideias. Então tá aqui, ó. A ideia entrou dentro do campo. Você fala, me dá aqui, ela já tá na energia, eu já tô carregando ela. Aí você deixa descer. Na hora que ela cai na terra, aí explode. Você sabia que várias pessoas elas conseguem carregar uma semente que é transformacional por anos ou décadas, e só depois de décadas elas plantam aquilo. Tem coisas que eu falo para você e eu dou risada dentro de mim. Eu olho para a pessoa e falo, ela não pegou. Que pena. Eu olho para você às vezes aqui à distância, eu fico pensando, a pessoa não pegou. Isso é terrível. Porque a semente, ela tem que simplesmente só entrar. Quando ela entra, trum, isso fica assustador. Então, Pablo, o que é fé? A fé é comparada a um grão de mostarda. Se você tiver ela, pode ser menor que isso. É só deixar a semente entrar. A palavra quando entra, ela produz um estrago. Pablo, como é que para o Cronos? Anota esse código aí, para parar o Cronos. O Cronos é o tempo temporalizado, né? É o tempo que você vive agora. É o processo. Como é que faz para parar? Tem como pausar o Cronos. É quando você pausa o raciocínio e recebe pelo coração. Pá, por que você fala doideira? Pode ficar tranquilo, eu só falo doideira na madrugada. Nos stories não falo. Não falo em vídeo que fica lá no YouTube. Não vou falar. Esse vídeo aqui, inclusive, vai sair do ar. E aí, se você não ficar assistindo, você não vai pegar as doideiras. Então, estou confortável com você, porque o vídeo vai sair do ar. Nenhum dos senhores tem autorização para pôr esse vídeo no ar. Por mais que você esteja gravando, eu vou te contar. Eu vou derrubar seu canal. Tá? Eu tô te falando isso porque é um combinado que eu fiz com vocês. Então, ninguém tem autorização para isso. Então, quando você pausa seu raciocínio, seu coração consegue ler energia. E aí você recebe o que você quer. Seu raciocínio é um bloqueador. Seu raciocínio. Vocês podem falar o que vocês quiserem lá, quiser replicar o que eu tô falando, isso é muito bem-vindo, Fábio.
Quem ouviu, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem vontade de acordar ou não dá conta de acordar é problema deles. Assim vai ser uma das parábolas que eu vou te contar. Então a gente tá falando de doideira. E é uma completa doideira. E hoje tem 12 mil pessoas. E amanhã vai ter mais, talvez. E se não tiver também, problema. Mas uma coisa que você acabou de pegar, seu raciocínio bloqueia as coisas do alto. Ponto. E aí você vai escrever uma coisa que você não entende, mas você vai entender uma semente. Toma a semente. A fé é irracional. Só isso. A fé é irracional. Quando eu vejo que é algo do reino, eu travo o Cronos e falo, pode descer. Pode baixar o download. Aí meu cérebro, é isso aí, tô nem aí, cala a boca. Deixa entrar. Alguém me perguntou no programa de rádio esses dias, mas como que você faz para usar fé na adversidade? Eu falei, mas só usa fé na adversidade. Não precisa de fé quando tá tudo certo. Ponto. A fé é irracional. Então, toda vez que você vai fazer algo pela fé, seu raciocínio vai falar, não vai não. Vai te catar pelo braço. Vem cá, você não vai não. Mas eu tava que não vai. Você não merece isso. Ou não merece, é raciocínio. Não, mas vai acabar tudo, vai acabar seu dinheiro, vai acabar seu mais é escassez. Aí você vai entender o que é raciocínio. Raciocínio é uma beleza. Vocês que me conhecem, já me viram pessoalmente, vocês vão me elogiar, vocês já viram que eu vazo fora disso. Porque eu não deixo meu raciocínio governar. O raciocínio fica assim, mas fala mais. Quem mais que eu mudei na sua vida? Eu sempre falo, não foi eu. Não é da minha conta. Ou então quando alguém fala, não, você não sabe o milagre que Deus fez na minha vida através disso aí. Eu falo assim, glória a Deus. Eu sempre saio fora. Falo por quê? Porque meu raciocínio não vai me dar pé de rodo. Entende? Não é porque eu tenho problemas com isso, é porque eu sei o que é o raciocínio. Eu sei o que é o elogio. E eu sei onde isso pode parar. Você consegue entrar dentro do intestino da pessoa elogiando ela. Você consegue acessar o cérebro da pessoa com elogio. Com 2 ou 3 seguidos. Então chegou a hora de você tocar o terror na terra. Por quê? Tudo isso é devido às programações mentais erradas. Bingo. Eu quero que todos escrevam assim: eu sou filho do reino. Eu sou filho amado do reino. E eu estou sendo acionado nessa geração. Eu quero que você entenda uma coisa. A fé é irracional. Mas se você for muito inteligente, você consegue racionalizar ela. Se você for normal, você não dá conta. Ah, mas peraí, se ela é irracional, como que faz? É como você consegue pegar todas as peças e montar o Lego. Aí você fala, tem como montar. Então eu não vou falar disso agora, tá? A fé, ela é irracional, mas depois quando você entende os códigos, ela fica tão simples que o seu cérebro fala, então tá bom, então agora eu aceito. Agora eu vou ter as pecinhas. Porque senão eu criança de 2 anos que é montadora de Lego. E aí chega os Lego tudo atravessado. Fala, não, isso aqui não dá pra montar. Dá pra montar sim. É bem fácil fazer isso. Então vamos pro boot? Vamos pro boot agora. Quem não sabe o que é boot, escreve assim, eu não sei o que é. Bom dia! Isso. Pode liberar. Obrigado. Pablo. Bom trabalho. Obrigado. Você é filho do reino, né? Então a gente vai pro boot agora. E esse boot a gente vai produzir uma energia violenta. Aquele que é a menor parábola de todas, aconteceu em 2 versículos. Só que a gente viajou em 1 hora. Exatamente 1 hora que estamos juntos. E agora a gente vai pro boot. Espere até o final todo dia pra você pegar esse boot. Então o boot vai ser sobre a semente do reino. Eu quero que você viaje nisso. Falar, não sabe o que é o boot, né? O boot é uma inicialização do cérebro. Você começa o dia inicializando isso e foca em uma única coisa naquele dia. Quando você vê alguns escrevendo boots, é porque a gente, quando vê algo, sente algo diferente, a gente fala putz. A gente juntou essas 2 palavras, né? Boot e putz. É por isso que está escrito boots, tá? Vamos fazer o boots agora. Vamos tocar o terror na terra. Eu quero te falar, antes de você entrar no boot, que você é amado. E a gente vai passar nesses próximos dias os melhores dias que a gente já viveu na terra. Tô te garantindo. Eu nem sei quem você é. Na verdade, eu sei. Você é filho amado. Na verdade, eu também sei. Você vai governar e reinar. Eu sei muitas coisas ao seu respeito.
Mas uma coisa eu também sei. Se você entender o que é fé, o que é a palavra, o que é o reino, você vai tocar o terror com muita pressão. Essa é a esperança que eu tenho te ensinando aqui nessa madrugada. Eu quero um compromisso seu antes de entrar no boot. Um compromisso eu preciso trazer mais um. Trazer mais uma pessoa. Porque isso aqui não tem que ficar só com a gente. Isso aqui é para mais filhos. Eu não quero que você saia chamando todo mundo igual a sabedoria saiu chamando pessoas lá em Provérbios. Gente louca! A sabedoria está nas esquinas e vocês estão repudiando ela. No final, a sabedoria vai rir. E você não vai poder fazer nada. Então eu quero um compromisso. Eu quero que você assuma um compromisso. Eu quero pessoas que têm 3 Cs. Caráter, competência e comprometimento. Nós somos um movimento. E esse movimento é do reino. Então eu quero um compromisso seu. Eu vou fazer mais um filho acordar, sair do caixão. Eu vou fazer. Eu quero esse compromisso seu. Então você coloca, você já viu, anteontem, ou antes disso, estavam com 7.000 pessoas, agora tem 12.000 acordados na madrugada. Isso aqui vai explodir. E não faz sentido as pessoas não acordarem para aquilo que é a mensagem eterna. Não faz o mínimo sentido. Então agora vai fazer. Eu quero essas 3 coisas: caráter, competência e comprometimento. Competência, porque você foi chamado para carregar a mesma coisa que eu carrego. Isso fala sobre competência. Eu vou explicar isso amanhã. O caráter. O caráter não é o seu caráter, é o caráter de Cristo. Bora ensinar isso para as pessoas. E o comprometimento não solta o bastão. Ele chamou pra gente fazer isso. Ele escreveu, bora acordar a Europa? Bora. Então guarda essas 3 palavras aí que amanhã a gente vai desenvolver. Uma última coisa antes da gente avançar. Ontem vocês mandaram muito bem. Eu vi ali 5.000 comentários na última postagem. Vamos ver aqui qual que é a última postagem. Vamos pegar aqui a última postagem. Deixa eu ver qual é. Pare de comer suas sementes. Tá aqui, ó. Pare de comer suas sementes. Essa aqui é a nossa frase de hoje. Quero um compromisso de todos vocês. Comentando, compartilhando. Marca lá as pessoas, mas tenha por amor a elas. Por amor ao reino. Não por mim, nem por você, mas pelo reino. Pela exponencialização disso. Chama, liga para uma pessoa. Compartilha o que você aprendeu, pelo menos alguma coisa e fala, por favor, acorda. A Maria escreveu aqui, ó. Perdi, dormi muito tarde. Maria, deixa eu te dar um recado. Eu também dormi tarde, mas isso não foi desculpa para mim. Eu dormi 1h20 da manhã. E 4h29 eu estava acordado. E sem nenhuma preguiça. Sem encheção de saco. Sem nenhuma desculpa. Quando você é muito boa em desculpa, você não vai ser boa em nada. Mas quando algo que é colocado no seu coração é maior do que o natural, você vai levantar. Foi bom você vir aqui falar isso. A Alessia escreveu, ó, eu dormi tarde, mas eu tô aqui. Eu quero só que você escreva uma última coisa e nós vamos pro boot. Escreva assim, ó, por favor, acorde. Por favor, acorde. Eu quero te mostrar uma palavra que vai nortear a gente. Deixa eu pegar pra você aqui. Efésios. Ali que eu vou te mostrar ela aqui agora. Ó, Efésios 5:15. Efésios 5:14. Pega esse código aqui, ó. Ó, por isso diz, desperta. Escreve aí para mim, Efésios 5:14. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vou ler de novo. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou tolos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas andei qual seja a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uau! Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uau! Ai, Deus, obrigado por eu fazer a coisa que eu mais gosto com essa cara de pau que eu tenho. Obrigado. Fica com a escolha aí. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Por favor, acorde. Vamos pro boot. Desculpa aí passar do horário. Eu não tô conseguindo cumprir os horários. Vamos lá, fecha os olhos. Fechando os olhos. A live não vai ficar salva, tá? É uma pena. Eu vou fazer o seguinte. Insistindo com você. A live vai ficar fechada. Mas você não fecha essa tela. Ok? Deixa eu te explicar por quê. Porque eu já tô tratando você como um discípulo. Se você fechar a tela, você não acha a live mais. Você vai pegar um link que tá aqui em cima, vai copiar ele e vai pôr dentro do WhatsApp. E aí você distribui. Ela tá fechada. Qualquer um que chegar na festa agora tá fechado. Você tá dentro. Então eu vou te dar esse poder. Amanhã não vai ter nem essa coisa. Mas eu vou te mostrar. Ela não tá aberta. Ela vai ser fechada agora. Ela vai ficar não listada. O que significa isso? Quem acordar e vai bater o nome não vai achar. Vai ter choro e ranger de dentes. E aí se você fechar e perder esse link, você não acha. Você vai pegar esse link e você compartilha. Tá bom? Então você tem acesso. Tô te dando acesso à live. Só que se você apagar esse link, acabou. Já foi. Tá? Então fecha os olhos. Fecha os olhos em definitivo e vamos para o boot. Vamos lá. Respira bem fundo. É só hoje, hein? Amanhã não vai ter esse acesso. O link tá aí, é só você clicar na barra de endereço do YouTube. Vou te dar mais essa chance. Respira. Fechar os olhos, respira 3 vezes bem fundo. Puxa com o nariz e solta com a boca. A te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. E sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia. Nós somos sementes do reino. E eu consigo ver milhões de pessoas sendo alcançadas por causa das sementes que foram lançadas na terra agora, numa boa terra. Os que eram pássaros agora entenderam que precisam matar a semente. Ela precisa germinar, ela precisa descer na terra. E agora eu quero que a sua mão direita, você estique ela, seu braço direito, estique o seu braço, coloca a sua mão bem reta e abra a mão agora na posição de alguém que jogou a semente no chão. A semente caiu no solo fértil. E agora usa o seu pé direito e tampa isso. Usa mecanicamente, tampa, pisa em cima da terra e fala: a semente foi lançada. Eu acredito nessa semente. E ela começa agora a crescer. Olha para baixo. Começa a ver uma plantinha. Igualzinho um embrião. Germinou. Começa a ver o crescimento agora e começa a ficar com um sorriso de orelha a orelha. Meu Deus, ela está crescendo. Começa a colocar água nela. Começa a pôr adubo. Cuida dela. Que ela está crescendo, ela está ficando maior que você. E você está exponencializando aquilo que o reino colocou dentro de você. E agora você vai dar risada. Porque antes nenhum pássaro achava descanso. Mas agora ele acha. Você é o descanso de muitas pessoas. Digo sem erro. De milhões de pessoas. Talvez você não acredite hoje. É porque você é só uma semente. Mas quando você entender o tamanho dos ramos, aí você vai sacar o que verdadeiramente você foi chamado. Você é o descanso dele aqui na terra. Veja a quantidade de pássaros, quantidade de gente que fica em volta. Isso é muito bom.
Que bom que você desconfiou. Que bom que você desconfiou a mensagem que você carrega. Que bom que isso tem explodido seu coração. Que bom. Eu quero que você mentalize agora, no dia de hoje, os processos que você precisa se livrar. As situações que você precisa se desconectar. As pessoas que você tem que deixar. Porque senão você não vai conseguir. Várias pessoas que são pássaros, quando vê você falar que vai plantar, elas vão querer fuçar nessa semente, elas vão bater o bico na terra para arrancar essa semente. Não vai, não. Você vai ficar aqui, lá de fora. E se você não lutar com todas as forças, não vai ser uma semente que germina. Então hoje é um dia. Hoje é um dia de limpar a área, colocar calcário na terra, pegar água, respira bem fundo, fazer a semente, criar coragem para entrar na terra. Pablo, mas vão me sufocar. A semente que não é sufocada não germina. Pablo, mas eu vou ficar sozinho. A semente que não fica ali, ela não consegue prosperar. Chegou a hora. Fala com a sua boca, chegou a hora de não voltar mais atrás. Eu deixo de ser uma semente agora. E eu viro um pé de mostarda. E eu viro vários outros ramos. E eu viro o descanso de outras pessoas. Respira bem fundo. Abre o sorriso, esfrega suas mãos. Hoje é dia de frutificar. Escreve isso aí. Parem de comer suas sementes. Hoje é dia de frutificar. Hoje é dia de frutificar. Escreve isso. Você é louco, 6h03 da manhã. O que eu tô fazendo da minha vida? A semente precisa. Muito bom. Jesus é o milagre, é a verdade. Eu acredito no amor, em Deus e em Jesus. Muito bom, recebe isso. Laila, muito bom. Hoje é dia de plantar. Faz o seguinte, vamos entrar lá, batalhão. 12.500 pessoas. Entra aqui, ó. Para de comer semente. Comenta o código mais pesado que você pegou hoje. E eu não fiz ontem porque vocês não deram conta de chegar. Ontem vocês deram 5.000 comentários. Só se dão 1, 2 ou 3 comentários ali devagar, sem doideira. Eu vou liberar no Telegram as tarefas. Então tem tarefa de ontem e de hoje. E como eu sou um irmão mais novo, mais velho, amoroso, eu vou liberar para você. Só que eu quero ver mais de 7.000 comentários. É bem simples. Eu vou colocar nos stories o Telegram. E lá no grupo do Telegram, você entra e pega a tarefa do dia. Mas vocês vão ter que fazer. Vocês têm que plantar primeiro para pegar a tarefa. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Vá cuidar dessa vida. Vai plantar essa semente. Vai governar. Se sinta amado aí por mim. Esse é um tempo muito bom que a gente vai passar juntos aí. Obrigado pelo coração, pelo ouvido. E obrigado por você investir em outras pessoas que você nem sabe. Mas só o fato de você ter plantado, você ter investido em outras pessoas. Hoje foi um dia incrível. A parábola de 2 versículos. Ela é a maior de todas. Beijo no seu coração. Tamo junto. Tá aqui o irmãozão mandando um beijo no seu coração e na sua família. É nóis. Vai lá no Instagram agora. Faz o que precisa ser feito. Bora alcançar mais gente. Só os filhos. Não precisa arrumar fã, não. Vai atrás dos filhos. Amo vocês, irmãos.